pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um devocional para abençoar as nossas vidas com a palavra de Deus. Eita Deus maravilhoso. Para vocês que já me acompanham há um bom tempo aqui, né, no YouTube, talvez você no Facebook, talvez você no Instagram, sempre que eu posso eu tô falando, quando for ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, pede para o Espírito Santo ler junto com você, que ele revela a palavra dele para você, que ele te dá sabedoria e entendimento. Marcela, mas a palavra de Deus, ela já é revelada. Exatamente, ela já é revelada. Mas acontece que para mim, para você entender a palavra de Deus, ele precisa revelar. Em que sentido? Te dar a interpretação do que está escrito aqui. Porque, meu irmão, minha irmã, todos nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer que seja feito do nosso jeito. E muitas das vezes a gente pega um versículo aqui e interpreta do nosso jeito, porque é mais fácil. Vai fazer o quê? Vai maciar o nosso ego, não é mesmo? Quantas das vezes eu já li um versículo e peguei do jeito que eu queria? E depois, né, o Espírito Santo traz a verdadeira interpretação, revelação daquele versículo. Aleluia, Jesus. Então vai ler a palavra de Deus. Espírito Santo, lê junto comigo. Abre o meu entendimento. Revela para mim a tua palavra, não do jeito que eu queira, mas do jeito que o Senhor quer. Aleluia. E por que eu estou te falando isso? Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim. Não sei a tradução da tua Bíblia, mas na minha está assim. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eita Deus, aleluia. Liberdade para quê? Para operar, para fazer, para transformar. Liberdade para fazer na sua vida aquilo que é certo. Quando nós convidamos o Espírito para fazer parte da nossa caminhada, sabe esses problemas que você está aí? Então convida ele para fazer parte, ele vai operar, ele vai te dar um entendimento, ele vai te dar uma sabedoria, ele vai te dar uma estratégia. Talvez você está aí sem força, sem ânimo, um desespero, uma aflição, uma agonia, uma incerteza, uma insegurança. Espírito Santo, eu lhe convido, tu tem liberdades na minha vida. Tu tem liberdade na minha casa, na minha família. Entre aqui. Você está deixando o Senhor te conduzir. Ele vai te arrumar uma estratégia. Ele vai te dar uma direção. Ele vai abrir uma porta para você e para mim. Aleluia. Grandioso e poderoso é o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, quando nós convidamos o Espírito do Senhor para fazer parte das nossas vidas, cadeias, você crê? Amarras, prisões, enganos, mentiras cai por terra. Quantas pessoas que estão presas em doutrinas diabólicas, em tradições diabólicas, porque elas foram ensinadas desde pequena e tá aqui na mente do coração delas e elas não abrem mão, aquilo é uma verdade. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que tem poder, esse Espírito aqui do Senhor tem poder de convencer o mundo, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Você já experimentou falar para o Senhor? Talvez você que vai ver ou ouvir esse meu vídeo, já ouviu de várias pessoas dizer que o que você segue, que o que você acredita é diabólico, mas você não quer saber disso, porque você tomou posse como verdade aquilo para você. Por que hoje você não dá ao Espírito? Eu não tô falando para você dar para mim, não. Não vai nessa não, filha. Você se ferra lá no finalzinho da curva. Não tem? Eu tô pregando a palavra para você. Se você crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tô pregando as Escrituras. Então você pede ao Espírito Santo. Aleluia. Pede ele para te mostrar a verdade. Pede ao Espírito Santo. Não é Marcelo, não é o pastor, não é o padre, não é a bispa, não é a missionária. Mas é aquele que é dono de tudo, de todas as coisas, que tem domínio e controle de tudo. O Espírito do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, quando a gente prega para dizer assim, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Muitos vão dizer que sim. Mas se você que tem o Espírito Santo dentro de você, vê os frutos daquela pessoa, você vai ver que não tem. Todo mundo tem o Espírito Santo dentro dele? Não. A Bíblia é clara.
O Espírito Santo só vem habitar no teu espírito quando você crê com o coração, que é a mente aqui, a gente bate aqui, mas tudo aqui, é mente, é coração, é alma, é entendimento, é sabedoria, entendimento, conhecimento, prudência, vem tudo ligado aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele vem habitar dentro de mim quando eu creio que Jesus, ele veio dos céus, ele habitou aqui neste mundo como homem, carne e sangue. Ele fez tudo que você já ouviu e um pouco mais que você ainda não ouviu. E aí ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, depois ressuscitou e voltou para o teu lugar, que é nos céus, junto com o Pai. Se você creu com o coração e você confessa, tem que confessar com a boca. Eu creio, eu acredito. O Espírito Santo de Deus vem morar no teu espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E aí o que acontece? Quando o Espírito Santo entra no teu espírito, ele vai habitar. Agora vai haver uma transformação dentro de você que antes não tinha, vai passar a ter. Por que muitos falam assim, muito bonita lá, ó. Roubava, era prostituto, era prostituta, batia, fazia isso, fazia aquilo. Agora, ó, diz que é uma nova pessoa. Você pode apontar o dedo para aquela pessoa, mas se ela tiver o Espírito Santo dentro dela, você vai ver com teus próprios olhos na caminhada, porque os frutos vai ser visível aos teus olhos, porque é uma mudança. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não vos conformei com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimentei, pela qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você agora vai fazer aquilo que é da vontade de Deus na sua vida. Talvez você que vai ouvir esse meu vídeo é uma pessoa mentirosa, uma pessoa agressiva, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, um homem, uma mulher que tem um orgulho que nunca desce desse pedestal aí que você tá. Mas quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele começa a quebrar o orgulho, a prepotência. Talvez você que vai ouvir esse meu vídeo é uma mulher tola. Você nunca consulta Deus para tomar decisões na sua vida. Trata teu marido ou vice-versa, do jeito que você quer, na frente dos outros. Eu sou a boazona. Se fizer comigo isso, eu faço isso. É tolice pura. Faz as coisas com a própria força do próprio braço. Difama o marido, difama a esposa. É ridícula. É ridículo porque te tornamos ridículos diante das pessoas. Você vai achar 2, 3 para te aplaudir, mas a maioria vai apontar você pelas costas. Mulherzinha, ó, idiota, ordinária. Olha só que mulher ridícula. Olha que homem idiota. Quantos homens, né, fora da sua esposa, canta de galo, fala isso, fala aquilo. Acaba se colocando lá em cima, botando a mulher lá embaixo. Você acha mesmo que uma pessoa dessa, o Espírito Santo tá dentro dela? Não, filha, não tá. O Espírito Santo, ele nos molda, ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, ele vai dando para nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é enraizado dentro da gente. E aqui, continuando no mesmo capítulo, 2 Coríntios, o mesmo livro, quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, está escrito assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. Aquilo que era velho, arrogância, pecados que você não se arrependia, não mudava, vai haver, que é Romanos, né, 12, 2, vai haver uma mente transformada. A vontade perfeita, boa e agradável do Senhor está na sua vida. Por que pessoas que estavam no vício, fazendo coisas erradas, começam a mudar? Você sozinha nunca vai mudar. Você sozinho nunca vai mudar. Nunca. Se o Espírito Santo, se o Espírito do Senhor não estiver na tua e na minha vida. Aleluia. Esses dias eu ouvi dizer que uma pessoa, eu já ouvi alguns casos, alguns relatos,
síndrome do pânico. E a pessoa, ela é presa em medicamentos, tem aquelas pessoas que precisam de medicamento para dormir. É como se fosse não deixa de ser um tipo de drogas. Então a pessoa, ela só dorme com aquele medicamento, ela só se acalma com aquele medicamento. Você é escrava disso. Você está sendo escrava. Uma mente aprisionada, vozes que a pessoa ouve, tormento na mente. Convide o Espírito Santo. Senhor, eu não aceito isso, eu rejeito isso. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, onde o Espírito está, aí a liberdade. E eu não estou tendo liberdade nenhuma aqui, eu estou sendo presa, eu estou sendo mantida cativa. Eu estou, Senhor, amarrada. E eu não aceito isso de forma alguma. Porque a tua palavra diz que o Senhor libertou o povo de Israel lá do Egito, da escravidão. A tua palavra também vai dizer que o Senhor libertou o povo que era mantido cativo na Babilônia. Eu estou sendo cativa, eu estou sendo presa. Eu nunca te convidei, Espírito do Senhor, para estar aqui, aleluia. Mas estou te convidando hoje. Eu não aceito mais isso na minha vida, porque eu sirvo um Deus poderoso. Antes, talvez você já serve o Senhor, mas talvez vamos supor que você não servia o Senhor, mas agora eu te sirvo. E talvez você serve o Senhor, mas foi tantas coisas, tanta paulada, tanta coisa ruim na tua vida, que você apagou o Espírito Santo dentro de você. Porque a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que quando nós deixamos as coisas ruins entrar dentro daquele que já tem o Espírito, você vai apagar. Apagar o quê, Marcelo? Você pega um lápis, escreve aqui. Pega uma borracha e passa aqui. Apagou. O Espírito Santo se retira, mas ele fica aqui perto de você. Ele está esperando você convidar novamente ele. Espírito Santo, foi tantas lutas. Eu duvidei do seu poder, Deus. Eu duvidei. Porque foi tantas lutas. Eu não tenho nem força. Mas eu lhe peço novamente, entra na minha vida. Muda a minha história. Muda a minha história. Quantos de vocês que vão ver e ouvir esse meu vídeo tá passando por tantas lutas, enfermidades, tantas coisas que só você sabe? Talvez alguma coisa eu conheço, você já falou comigo. Tô falando para você que me conhece, que diáloga comigo. Mas talvez eu não conheço, eu não sinto os seus problemas. Convida o Espírito Santo para fazer parte. Olha, Senhor, eu não dou conta disso daqui. A minha fé já está contaminada. Tá tipo se fosse uma mina pronta para explodir, Senhor. Ou já explodiu. Então entra aqui agora. Entra no meu casamento. Entra na vida dos meus filhos. Entra na minha vida emocional, espiritual, sentimental, financeira. Entra, tu tem liberdades aqui, Senhor. Eu lhe convido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso e poderoso é o nosso Senhor. Eu não tenho um monte de coisa aqui para falar contigo. Então o Espírito Santo, quando nós convidamos Ele, que é o Espírito do Senhor, Ele traz mudança, Ele libertação, salvação. Há um agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Ele entra e faz justiça. Aleluia. A porta que está fechada, Ele abre. O decreto de morte que deu para você, Ele dá vida. Aleluia. Glória a Deus. Uma situação que você talvez não sabe mais o que fazer ali, você não sabe como agir daquela forma. Espírito Santo, o que eu devo fazer aqui? Me dá uma luz, o Senhor quer luz. Me dá uma luz no fundo do túnel. Senhor, eu estou encurralada. Eu estou encurralada aqui. Então eu convido o Espírito Santo para agir aqui. Tu tem toda a liberdade na minha vida. Perdoa por todas as vezes que eu fiz com a minha própria força, do meu próprio braço, Senhor. Me perdoa por todas as decisões que eu fiz errada. Pessoas que eu botei na minha vida errada. Quantas pessoas que se envolveu com pessoas erradas e hoje está aí sofrendo. Você perguntou para Deus? Casou com este homem. Senhor, este homem é do Senhor para minha vida? Talvez você não foi ensinada a buscar no Senhor para que Ele coloque a pessoa certa na sua vida. E você casou, fez aliança com alguém errada. Senhor, me perdoa, mas eu agora deixo o Senhor tomar conta da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha direção. E a partir de hoje eu quero que o Senhor governe a minha vida. Aleluia. Não sei a situação que você está vivendo, mas o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Aleluia, convide Ele para fazer parte da tua vida e você vai ver o agir de uma forma sobrenatural do Senhor.
Essa é a palavra para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.